Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, o professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 3 da playlist de aulas do 8º ano. E hoje nós vamos aprender a determinar a fração geratriz de uma dízima periódica. Vem comigo! Bom, na aula anterior nós aprendemos que todo número racional que está na forma fracionária pode ser escrito na forma decimal. Para isso, basta fazer uma operação matemática. Basta a gente dividir o numerador da fração pelo denominador. Então aqui, para a gente transformar a fração 4/9 em número decimal, basta dividir o 4 pelo 9. Aqui basta dividir o 8 pelo 18. E aqui embaixo basta a gente dividir o 20 pelo 45. Beleza? Bom, esse resultado ele pode representar um número decimal exato, que é aquele número decimal que tem uma quantidade de casas decimais finita, né? O número decimal ele termina, ele acaba, ou ele pode, né, esse resultado da divisão pode apresentar uma dízima periódica. Uma dízima periódica é um número decimal infinito, né, que nunca termina, mas que ela tem um período de repetição, sempre tem ali um período que fica se repetindo no resultado. Bom, antes da gente efetuar as divisões, eu gostaria de perguntar para vocês, o que essas três frações elas têm em comum? O que será que elas têm em comum? 4/9, 8/18 e 20/45. Primeira coisa, né, que a gente pode afirmar aqui é que elas são equivalentes. Repare que 4/9 é equivalente a 8/18, que é equivalente a 20/45. São três frações equivalentes, ou seja, são frações que representam a mesma quantidade. Olha só, a gente percebe que basta multiplicar por 2 aqui em cima, do 4 para o 8, né? 4 vezes 2, 8, 9 vezes 2, 18. Então, 8/18 é equivalente a 4/9, que também é equivalente a 20/45. Basta multiplicar o 4 pelo 5, 4 vezes 5, 20, 9 vezes 5, 45. Então, 20/45 também é equivalente a 4/9. Então, essa é a nossa primeira observação, aí, o primeiro ponto a ser analisado. As três frações, elas são equivalentes, ou seja, representam a mesma quantia, a mesma quantidade. Agora, qual seria a outra observação que a gente tem para colocar? Vamos efetuar, para ganhar tempo, vou efetuar na calculadora. 4 dividido por 9, 4 dividido por 9, deu como resultado uma dízima periódica, 0,444. Então vamos colocar aqui, 0,444. Reticências para indicar, né, que esse 4 aí vai ficar se repetindo. Se eu pegar o 8 e dividir pelo 18, 8 dividido pelo 18, vai dar o mesmo resultado, olha só, 0,444. Então, também dá uma dízima periódica. E se a gente dividir o 20 pelo 45, acredita? Lógico, né? Vai dar o mesmo resultado também. 20 dividido por 45 também dá 0,444. Então, nós temos, né, que todas essas frações, elas representam o mesmo número. Como eu já tinha dito, né? São frações equivalentes, então elas vão representar a mesma quantidade. Nesse caso aqui, todas elas representam a mesma dízima periódica. Mas aí vem a pergunta, né? Qual dessas frações, só lembrando, né? As frações equivalentes, elas são infinitas. Então, qual das frações nós vamos chamar de fração geratriz da dízima periódica? Nós temos uma dízima periódica aqui e temos três frações que estão gerando essa dízima. Então, qual delas será a nossa fração geratriz? A fração geratriz, gente, vai ser aquela fração que está na forma irredutível. Então, para ser chamada de fração geratriz, ela tem que estar na forma irredutível. Então, qual é a fração que está na forma irredutível aqui? Essa será a nossa fração geratriz. Bom, a fração que está na forma irredutível é 4/9. Repare que 4/9 a gente não consegue simplificar mais que isso, né? 4/9 ela é a fração que está na forma irredutível. Então, 4/9 vai ser a fração geratriz. Perceba que 8/18 não está na forma irredutível, porque dá para a gente simplificar aqui por 2, né? Por 4 não.
dá para a gente simplificar aqui por 2, e aí vai ficar 4 nonos, que é o que nós temos aqui. O 20/45 também é uma fração que dá para a gente simplificar. Dá para simplificar por 5, e aí nós vamos encontrar a fração 4 nonos. Então perceba que a fração geratriz é aquela fração que está na forma irredutível. Então 4 nonos é a fração geratriz da dízima periódica. Professor, tem uma dúvida. Fala, qual é a sua dúvida? Eu posso dizer que essa dízima periódica é gerado pela fração 20/45? Pode, tá? Mas ela é a fração geratriz? Não, não é a fração geratriz. A fração geratriz é essa fração, só que na sua forma irredutível, tá? Então essa fração 20/45, ela gera essa dízima periódica, só não é chamada de fração geratriz, porque a fração geratriz tem que estar na forma simplificada. Tem que ser a fração irredutível. Agora, outra pergunta, professor. E se eu precisar determinar a fração geratriz? Por exemplo, o professor me dá uma dízima periódica. Como eu faço para encontrar a fração geratriz daquela dízima periódica? É o que a gente vai ver agora, tá? Vamos lá. Bom, a nossa pergunta então é, qual é a fração geratriz? E aí eu coloquei duas dízimas periódicas aqui para a gente estudar qual é a fração geratriz. Existem alguns métodos, enfim, eu vou ensinar um para vocês para a gente não ter muita discordância. Bom, o método que a gente vai trabalhar, ele usa, ele baseia-se na questão da fração geratriz ser uma fração simples, da gente reconhecer o período. Então é o seguinte, nós vimos na aula anterior que essa dízima periódica é uma dízima periódica simples e que o período dessa dízima periódica é o 3, tá? Como assim, professor? Não estou lembrado. É o seguinte, o número que se repete, o número que fica repetindo aqui é chamado de período, tá? Então 3 é o período dessa dízima aí, porque é o número que fica se repetindo. E se esse número que se repete vem logo após a vírgula, nós falamos que a dízima periódica é uma dízima periódica simples, tá? Então, esse é o primeiro passo, a gente reconhecer e classificar a dízima periódica que a gente tem. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos montar uma equação, tá? Nós vamos falar assim, a fração que gera essa dízima periódica vai ser uma fração x, indicada por x. Então, x é igual a 1,333, tá? Então, x é a fração que vai gerar essa dízima periódica. E a gente vai encontrar essa fração, a gente vai encontrar esse x. Como que nós vamos fazer isso? A partir do momento que nós temos já aqui o período da dízima periódica, e ele é um período que tem apenas um algarismo, um dígito aqui, então nós vamos multiplicar essa dízima periódica por 10. Então a gente vem aqui, a gente multiplica os dois lados da igualdade por 10. Vamos colocar assim, vamos fazer vezes 10 de um lado, vamos fazer vezes 10 do outro. Tá bom? Então, quanto que é x vezes 10? Bom, x vezes 10, 10x. Lembra que a gente está numa igualdade, tudo que a gente faz de um lado, faz do outro. Quanto vai dar? 1,3333 vezes 10. Bom, se eu multiplicar 1,3333 por 10, a vírgula vai se deslocar uma casa para frente. Lembra que a gente tem essa propriedade da multiplicação. Quando a gente multiplica um número decimal por 10, a vírgula se desloca uma casa para frente. Então o resultado vai ser 13,333. Aqui eu posso escrever quantos 3 eu quiser depois da vírgula, porque a gente sabe que são infinitos. Eu coloquei a mesma quantidade de cima, tinha 3, continuei com 3, só para ficar bonitinho aí. Agora perceba o seguinte, nas duas linhas que a gente tem, na linha 1 e na linha 2, vou até numerar aqui para vocês, vamos chamar aqui de linha 1, L1, e aqui é a linha 2. Tá? Nessas duas linhas, a gente tem dízimas periódicas com o mesmo período. São dízimas periódicas simples, as duas são simples, com o mesmo período. Então, quando a gente tiver essa situação, dízimas periódicas simples com o mesmo período, que é o caso dessas duas aqui, nós vamos subtrair a linha que tem o maior número da linha que tem o menor. Ou seja, nós vamos fazer aqui, a linha 2 menos a linha 1. Então a gente vai pegar os números da linha 2 e vamos subtrair os números da linha 1, lógico que os correspondentes. Então vai ficar tipo assim, do x eu vou tirar o x, Na linha 2 eu tenho 10x
na linha 1 eu tenho 1x. Então a minha igualdade vai ficar assim: 10x menos 1x. Aqui, depois da igualdade, a gente tem, ó, na linha 2, 13,333, que a gente vai tirar 1,333. Quando a gente fizer essa subtração, a parte decimal, ela vai sumir, tá? Ela vai ser cancelada, vamos dizer assim, né? Não sumir que vai ficar estranho, mas ela vai ser cancelada. Então, ficou 13,333, que era a dízima periódica da linha 2, menos 1,333, que é a dízima periódica da linha 1. Agora a gente subtrai, ó, 10x menos 1x dá 9x, igual a 13,333 menos 1,333. Essa parte decimal aqui, ela cancela, tá? Então a gente acaba subtraindo apenas a parte inteira. 13 menos 1 é igual a 12. Agora, para eu isolar o x, o que eu faço? Divido os dois lados da igualdade por 9. E aí a gente tem que o x é igual a 12 nonos. Essa não é ainda a fração geratriz, porque dá para simplificar. Então, ó, a gente vai simplificar aqui por 3 e vamos encontrar a fração geratriz, que é a fração 4/3. Então, essa aqui é a fração que gera a dízima periódica 1,3333. Vamos verificar se isso está certo. Ó, 4 dividido por 3 é igual a 1,333. Moleza, né? Vamos lá para a nossa segunda situação. Não vai caber aqui nessa parte da lousa. Eu vou apagar, tá? E vou escrever de novo aqui. Bom, coloquei novamente aqui a dízima periódica 2,151515. O nosso objetivo é encontrar a fração geratriz dessa dízima periódica. Então o começo vai ser sempre o mesmo, tá bom, gente? Se a gente quer encontrar a fração geratriz dessa dízima periódica, nós começamos chamando ela de x. Então x vai ser a fração que gera essa dízima periódica. Tudo bem? Agora, o que é importante a gente analisar antes de qualquer cálculo que a gente faça? Analisar o período dessa dízima periódica é o 15, né? 15 é o período. E essa dízima, ela é uma dízima simples, tá? Por que ela é simples? Porque o número 15, que é o número que fica se repetindo, que é o período dela, tá logo após a vírgula, né? Então é uma dízima periódica simples. Já vou fazer um exemplo de uma dízima periódica que não é simples, ok? Então vamos lá. Essa dízima periódica, ela é simples. Tudo bem. Então, o que eu vou fazer agora, professor? Eu vou multiplicar os dois lados da minha igualdade por uma potência de 10, ou por 10, ou por 100, ou por 1000, por aquele número que for conveniente para mim, tá? Presta atenção. Se a gente multiplicar por 10, o que vai acontecer com esse número decimal? A vírgula vai se deslocar uma casa para frente, vai ficar 21,515151. Vai gerar uma outra dízima periódica que não tem o mesmo período dessa aqui. Tá? Então, não é interessante para a gente ficar com dízimas periódicas que não têm o mesmo período, tá? Dízimas periódicas simples com períodos diferentes. Então, a gente precisa, ao invés de multiplicar por 10, multiplicar por 100. Porque quando a gente multiplicar por 100 dos dois lados da igualdade, veja só o que vai acontecer multiplicando por 100 dos dois lados da igualdade, tá? Essa vírgula que está aqui no meio do 2 e do 1, ela vai se deslocar duas casas para a direita. Tá? Quando a gente multiplica por 100, a vírgula se desloca duas casas para frente. Se fosse uma multiplicação por 1000, a vírgula ia nos deslocar 3 casas para frente. Tá? Então, é a quantidade de zeros que comanda aí, né? O 100 ele tem 2 zeros, então a vírgula se desloca duas casas para frente. Então, colocando resultados aqui, ó, x vezes 100 vai dar 100x, e 2,151515 vezes 100, a vírgula vai andar duas casas para frente, vai ficar 215,151515. Repare que eu coloquei agora mais 15, né? Porque a gente tem infinitos 15 aí. Feito as multiplicações, perceba o seguinte. Perceba que você tem duas dízimas periódicas simples, as duas com o mesmo período. É isso que a gente precisa, tá? A gente vai multiplicar os dois lados da igualdade pensando exatamente isso. Eu quero dízimas periódicas simples com o mesmo período. Então eu multipliquei por 100 e eu obtive, né, dízimas periódicas simples com período 15. Feito isso, a gente vai subtrair. A gente vai pegar a linha que tem o maior valor, que no caso é a linha 2,
e vamos subtrair os correspondentes valores da linha 1. Tá? Então a gente vai fazer essa continha de menos aqui, ó. Os valores da linha 2 menos os valores da linha 1. Vou fazer essa passo a passo, depois a gente começa a fazer mentalmente essa parte, tá? Então os valores da linha 2. Do lado esquerdo eu tenho 100x, na linha 1 eu tenho 1x, então vai ficar 100x menos 1x. Isso do lado esquerdo da igualdade. Após a igualdade, a gente tem 215,151515, né, que está na linha 2, menos o 2,151515, que está na linha 1. Tá bom? Então ficou aí a nossa subtração escrita. A gente poderia fazer essa subtração mentalmente, tá? Subtraindo aqui, ó, 100x tirar 1x dá 99x. Aqui, ó, como as duas dízimas periódicas têm a mesma parte decimal, 15, 15, 15, e aqui também, tá? Eu vou cancelar a parte decimal. Vamos ficar com a subtração apenas da parte inteira. 215 tira 2, dá 213. Tudo bem? Então ficou 99x igual a 213. Para eu isolar o x agora, eu faço a divisão por 99. Tá? E o resultado a gente vai colocar aqui na frente, que não cabe embaixo. 99x dividido por 99 dá x. 213 dividido por 99 dá 213, 99avos. Essa ainda não é a fração geratriz. Tá? A gente pode fazer a divisão, que a gente vai ver que nós vamos encontrar a dízima periódica, 2,151515. Porém, não é a geratriz, porque dá para simplificar ainda, né? Dá para eu simplificar aqui por 3, e aí sim eu vou encontrar a fração irredutível, que vai ser a nossa fração geratriz. Tá? 213 dividido por 3 dá 71, 99 dividido por 3 dá 33. E aí sim a gente encontrou a fração geratriz. Repare que se eu dividir o 71 pelo 33, tá? 71 dividido por 33 dá aí o 2,151515. Só esse foi o nosso segundo exemplo, né? Fizemos dois exemplos trabalhando com dízimas periódicas simples. Vamos fazer um exemplo agora com dízima periódica composta. Só olha só, qual é a fração geratriz da dízima periódica? 0,27666. Tá? Olha só, perceba que essa fração, essa dízima periódica, desculpa, né? Ela tem como período o número 6. Ele é um número que fica se repetindo, tá? Então 6 é o período. Tá? 6 é o período. Agora, essa dízima periódica, ela é simples? Não, ela é composta. Por quê? Porque o 6, que é o período, ele não está logo após a vírgula, né? Após a vírgula, a gente tem o 2 e a gente tem o 7. Para depois começar a aparecer o 6, que é o nosso período. Então, essa aqui é uma dízima composta. Então, quando a gente tiver a situação de dízima composta, nós vamos ter uma etapa a mais, tá? Então, o procedimento inicial é o mesmo, né? Nós queremos encontrar a fração geratriz, então a gente fala que x é igual a essa dízima periódica aí. Tá? Então, x é a nossa fração geratriz e ela é igual à dízima periódica que foi dada. Aí, o primeiro passo nosso é a gente obter uma dízima periódica simples. Para a gente conseguir isso, a vírgula tem que sair daqui da onde ela está e chegar aqui, ó. Ela tem que vir até o 7. Então, olha só, a vírgula tem que andar quantas casas decimais? 1, 2. Se eu tenho após a vírgula 2 algarismos para depois começar o meu período, então são 2 casas decimais. Para a vírgula andar 2 casas decimais, eu tenho que multiplicar por 100, não é isso? Então a gente vai começar multiplicando por 100 os dois lados aí da nossa igualdade, tá? Então, multiplicando por 100 os dois lados na igualdade, o que nós vamos obter? 100 vezes x, 100x, igual 0,276666 vezes 100. A vírgula vai andar 2 casas, vai ficar 27,666. Certo? Então, a vírgula saiu daqui, ela estava antes do 2, ela caminhou 2 casas, passou, né, o 7. Então, a vírgula se deslocou para cá. Ok. Agora, não adianta eu querer subtrair já, porque a linha 2 é uma dízima periódica simples, onde 6 é o período. A linha 1 é uma dízima periódica composta. Eu só vou poder subtrair quando eu tiver
duas linhas com dízimas periódicas simples e com o mesmo período, tá? Então eu não vou subtrair por enquanto. O que eu vou fazer? Eu preciso de uma nova dízima periódica que tenha o período igual a esse. Então se a gente partindo daqui, ó, multiplicar por 10, o que nós vamos encontrar se a gente multiplicar por 10? Uma nova dízima periódica, só que a vírgula vai se deslocar uma casa para frente. Então vai ficar 276,666. Então olha só, 100 vezes 10 dá 1000. Então ficou 1000x igual. Aqui vai ficar 276,666. Tudo bem? Então perceba que agora a gente tem na linha 3 uma dízima periódica simples com período 6. Na linha 2, a gente tem uma dízima periódica simples com período 6. Então agora sim nós temos daí duas dízimas periódicas simples com o mesmo período. Agora a gente pode subtrair. Mas quem que a gente vai subtrair? Nós não vamos pegar a linha 1, tá? A gente tem três linhas aqui de igualdade. Nós vamos pegar a linha 3, que tem os maiores valores, menos a linha 2, que tem, né, uma dízima periódica simples com o mesmo período. Então agora a gente vai fazer linha 3 menos linha 2. Vamos fazer de cabeça? Na linha 3 eu tenho 1000x. Na linha 2 eu tenho 100x. Então vai ficar 1000 menos 100. 1000 menos 100 dá 900. Então 900x. Do lado direito a gente tem 276 menos 27. Lembra que a parte decimal, por ser igual, ela vai ser cancelada. Então aqui, ó, vou fazer 276 menos 27. Faz a troca aqui, fica 9, 4, 2. 249. Então ficou 900x igual a 249. Para isolar o x, o que a gente faz? A gente vem aqui, divide os dois lados da igualdade por 900. E aí fazendo essa divisão por 900, vai ficar 1x igual a 249 900avos. Lembrando que essa fração, ela gera essa dízima periódica. Mas a gente tem que analisar que ela já está na forma irredutível, né? Porque a fração geratriz é a fração na forma irredutível. Vamos só conferir se a gente fez certo. 249 dividido por 900 é igual a 0,2766666. Então tá certinho aí, né? Agora, vamos simplificar? Dá pra gente simplificar, ó, o numerador e o denominador por 3. Para começar, dá pra gente começar usando 3. Tá? Como é que eu sei que dá para dividir por 3? Nós estudamos aí, no sexto ano, né, os critérios de divisibilidade. Tá? E a gente sabe que se a gente somar os algarismos, né, os dígitos aqui que compõem o número, e essa soma for divisível por 3, o número também é. Ó. Por exemplo, 9 mais 4 mais 2 dá 15. 15 dá para dividir por 3. Então, 249 dá para dividir por 3, vai dar 83. E embaixo vai dar 300. Agora, o 83 ele não divide por 3, tá? Então, essa é a nossa fração geratriz, é a nossa fração irredutível, consequentemente, nossa fração geratriz. Nossa resposta, então, 83,300avos. Vamos verificar, ó. 83 dividido por 300 dá 0,2766666. Então, fizemos aí dois exemplos de encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica simples já, e um exemplo para encontrar a fração geratriz da dízima periódica composta. Pessoal, essa foi a parte teórica, foi a explicação com 3 exemplos aí. Daqui para frente nós vamos trabalhar com exercícios, tá? Então, quem quiser continuar, quem quiser aprender mais, se aprofundar mais no assunto, quiser tirar as suas dúvidas, fica comigo até o final da aula. Gostaria muito da sua presença até o final da aula para a gente trabalhar os exercícios juntos. Uma dica, pause o vídeo, tente fazer depois da play para verificar se você acertou. Outra coisa, já aproveito aqui para fazer o pedido para você, se você ainda não é inscrito no canal do professor, se inscreva, ajuda aí o professor a divulgar esse projeto de aulas para o 8º ano. Né, o YouTube entende que quando você curte, né, deixa aí o seu like, faz um comentário, o conteúdo é relevante e ele vai divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Então, você me ajuda, eu te ajudo e assim tá tudo certo. Bom, vamos lá então para o primeiro exercício, ele vai aparecer aí na sua tela. Bom, nossa primeira questão, determine a fração geratriz das dízimas periódicas. Bom, coloquei aí 3 dízimas periódicas,
Vamos começar com a primeira, que é 0,777, tá? O primeiro passo é você falar que a fração geratriz é x, tá? E a dízima periódica aqui do ladinho, tá? Então, x vai ser a fração que gera a dízima periódica 0,777, tá? Vamos encontrar esse x aí, é uma equação, a gente vai trabalhar com ele. Primeira coisa, vamos analisar essa dízima periódica. Qual é o período dela? O período é o número que fica repetindo. O período é 7, então 7 é o período. Segunda coisa, ela é simples ou é composta? Ela é simples, porque o período já vem logo após a vírgula. Beleza. Então, já facilita para mim, né? Se eu tenho uma dízima periódica simples, já fica mais fácil. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos multiplicar os dois lados da igualdade. Então, a gente vem aqui e a gente vai multiplicar os dois lados da igualdade. Tá? Por quanto? Por 2? Por 5? Por 3? Não, a gente vai multiplicar por uma potência de 10. 10, 100, 1000, tudo depende do exercício. Nesse caso aqui, nós vamos usar o 10. Porque o que a gente precisa? A gente precisa de uma nova dízima periódica que tenha período 7 e que seja simples. Então, se a vírgula se deslocar uma casa para frente, a gente consegue o que a gente quer, uma nova dízima periódica com período 7 e simples. Então, basta multiplicar por 10, tá? X vezes 10, 10x. E aqui, 0,777 vezes 10 vai dar 7,777. Pronto. Ficamos aqui com duas linhas, né? A linha 2 e a linha 1. Elas têm o mesmo período, são dízimas periódicas simples com o mesmo período. Então, a gente vai fazer a subtração agora. Vamos pegar aí os valores da linha 2, vamos tirar os valores da linha 1, né, os valores correspondentes. Então, na linha 2 a gente tem 10x menos 1x, dá 9x. Igual, do lado direito a gente tem, na linha 2, o 7 menos o 0. 7 menos 0, 7. Mas e essa parte decimal, professor? A parte decimal ela é cancelada, estão lembrados? A gente cancela aí a parte decimal, a gente já procura dízimas periódicas com o mesmo período e simples, justamente para poder cancelar toda essa parte decimal e ficar só com a parte inteira, 7 menos 0, 7. Agora, para isolar o x, basta dividir por 9, né? Divide os dois lados da igualdade por 9, x igual a 7 nonos. Então, tá feito a nosso primeiro exercício item A, não. Nosso primeiro item, né? Não tem item, mas 7 nonos, então, é a fração que gera a dízima periódica 0,777. Posso até escrever aqui, ó, 7 nonos é igual a 0,777. Beleza? Sempre é legal a gente conferir, usar a calculadora aí para verificar se está certo. Se eu pegar o 7 e dividir pelo 9, o resultado é exatamente esse, 0,777. Vamos lá para o próximo item. Bom, agora a gente tem a dízima 1,1666. Então nós temos aí, né, essa dízima aqui, 1,1666. Essa é a nossa dízima periódica e a gente vai começar chamando ela de x. Tá? Então x é igual, né, x vai ser a fração geratriz, que é o que a gente quer descobrir, vai ser igual a 1,1666. Primeira coisa, vamos analisar a nossa dízima periódica. Essa dízima periódica, ó, ela tem como período o número 6, tá? Porque é o número que vai ficar se repetindo. Então, 6 é o período. Beleza. Agora, essa dízima periódica, ela é simples ou é composta? O número 6, que é o período, está logo após a vírgula? Não, tem o número 1 entre eles, né? Então, essa dízima periódica, ela é composta. Beleza. Quando ela é composta, a gente tem um trabalhinho a mais, né? A gente tem uma passagem a mais aí na resolução do exercício. Por quê? Primeiro a gente vai multiplicar os dois lados da igualdade de tal maneira a obter, né, uma dízima periódica simples. Ela é composta, a gente quer obter uma dízima periódica simples com período 6. Então, basta a vírgula se deslocar uma casa para frente. Se ela sair daqui e vir para cá, né, a gente já fica com uma dízima periódica simples, onde o período é 6. Então, a gente vai multiplicar por quanto para fazer esse deslocamento da vírgula? A gente vai multiplicar por 10. Ok, então vamos multiplicar aí por 10. Quanto é x vezes 10? Bom, x vezes 10, 10x. Quanto que é 1,1666 vezes 10? A vírgula vai andar uma casa, vai ficar 11,666. Pronto. Repare que a gente não pode ainda subtrair, né, esses números decimais, essas dízimas periódicas, porque elas têm
é a parte decimal diferente, tá? Ó, aqui é 666, aqui ela é simples, aqui é 1666, é composta. Então a gente não pode subtrair ainda. O que nós vamos fazer? Uma nova multiplicação. Vamos multiplicar novamente os dois lados da igualdade para que a gente consiga uma nova dízima periódica com o mesmo período dessa aqui. Tá? Uma nova dízima periódica simples com período 6. Então, para eu conseguir uma nova dízima periódica, basta a vírgula andar uma casa apenas. Ó. Tá? Se ela andar uma casa, vai ter uma nova dízima periódica, onde o período vai ser 6. Tá? Ela vai ser simples com período 6. Então, multiplicando por 10 novamente, para ela andar uma casa decimal. Bom, multiplicando aqui, ó, 10x vezes 10 vai dar 100x. 11,6666 vezes 10, a vírgula vai andar uma casa, vai ficar 116,666. Beleza? Então, reparem com bastante atenção na linha 2 e na linha 3. Tá? São duas linhas que têm a mesma parte decimal, né? Tem o mesmo período após a vírgula. São duas dízimas periódicas simples com período 6. Então são essas duas linhas que nós vamos subtrair. Nós vamos pegar os valores da linha 3 e vamos tirar os valores correspondentes da linha 2. Então a gente trabalha com o que está antes da igualdade e o que está depois da igualdade. Aqui na linha 3 a gente tem o 100x, na linha 2 o 10x. Então é 100x menos 10x. Isso dá 90x. Igual... Após a igualdade, a gente tem na linha 3 o 116 e na linha 2 o 11. Então é 116 menos o 11, tá? 105. A parte decimal, ó, é cancelada, tá? Então ficou 116 menos 11, 105. Para isolar o x, a gente divide os dois lados da igualdade por 90. Então vai ficar 1x igual 105 dividido por 90. Dá para simplificar aqui, tá? Vamos conferir se está certo? 105 dividido por 90 vai dar 1,16666. Percebe que o visor da calculadora finaliza com 7, mas é por questão do espaço do visor, tá? Ele fez um arredondamento aí, mas é sempre 6 que vai continuar repetindo. Então, tá certo o resultado que a gente encontrou, só não é a fração geratriz ainda, porque aqui dá para simplificar por 3, tá? 105 dividido por 3 vai dar 35. E 90 dividido por 3 vai dar 30. Ó, repare que essa aqui ainda não é a fração geratriz, porque ainda dá para simplificar por 5 agora. Vamos dividir aqui por 5. Então vai ficar 7 sextos. 7 sextos. E aí sim a gente tem uma fração irredutível, que é a nossa fração geratriz. Podemos dizer então que 7 sextos é igual a 1,16666, tá? Vamos colocar aqui na calculadora. 7 dividido por 6 é igual a 1,1666. Ok? Então tá aí, fizemos o segundo item, nossa segunda fração geratriz. Vamos para o terceiro item. Agora a gente tem que encontrar a fração geratriz da dízima. 3,030303, tá? Então a gente começa falando que x é a fração geratriz, né? Então x é igual a essa dízima periódica, 3,030303. Vamos fazer uma análise para ver se ela é simples ou é composta. E qual é o período dela? Bom, quem fica repetindo aqui é o 03, né? 03, 03, 03. Então, 03 é o período. E ela é simples ou é composta? Ela é simples, né? Porque o período já está imediatamente após a vírgula. Então, logo após a vírgula, eu já tenho aí o período, que é o 03. Então, ela é simples. Bom, se ela é simples, já fica tudo mais fácil. A gente só tem que fazer uma multiplicação aqui para encontrar uma nova dízima periódica com o mesmo período. Tá? Uma nova dízima periódica simples com o mesmo período. Então, aqui a gente só vai fazer uma multiplicação. Tá? Sempre que for simples, a gente realiza uma multiplicação para depois subtrair. Repare que, para eu ficar com uma nova dízima periódica, a vírgula não pode parar aqui, né? Porque senão vai ficar 30,30, 30, 30. Então, o que eu tenho que fazer? Tem que fazer a vírgula caminhar duas casas para frente. Ela tem que vir aqui, ó. Aí vai ficar 303,030303. Então, para eu ficar com o período 03 novamente, eu vou ter que deslocar a vírgula duas casas para frente. E por quanto eu multiplico para que a vírgula se desloque duas casas para frente? É por 100, né? Então, vezes 100 de um lado, vezes 100 do outro.
Bom, x vezes 100 dá 100x. E 3,0333 vezes 100 vai dar 303,030303. Ok? Nós temos, então, na linha 2 e na linha 1, dízimas periódicas com o mesmo período, que é o 0,3. São dízimas periódicas simples com o mesmo período. Então, a gente já pode subtrair. Basta a gente pegar aqui os valores da linha 2 menos os valores da linha 1. A gente sempre começa pela linha que tem os valores maiores. E vamos fazer em ordem, né? Vamos pegar aqui do lado esquerdo da igualdade. Na linha 2 eu tenho 100x, na linha 1 eu tenho 1x, 100 menos 1, 99. Aqui na linha 2 a gente tem 303, na linha 1 tem 300. Tem 3, desculpa. Então 303 menos 3, que dá 300. E a parte decimal é toda cancelada, tá? E aí, para isolar o x, basta dividir por 99. Então a gente vai dividir os dois lados da igualdade por 99, vai ficar x igual a 399 avos. Essa fração, ela gera essa dízima periódica, porém, não é a fração geratriz, porque dá para a gente simplificar aqui, ó, por 3. Então, vamos simplificar aqui por 3. E eu vou ter 300 dividido por 3 dá 100, 99 dividido por 3 dá 33. Agora sim eu tenho uma fração irredutível. E aí eu encontrei a fração geratriz. Posso colocar então que 133 avos é igual a 3,030303, tá? Então a gente tem aí um número racional na forma fracionária e aqui na forma decimal, tá? Uma forma decimal que se chama dízima periódica. Vamos só conferir? 100 dividido por 33 deu aí 3,030303. Ufa, terminamos a primeira questão. Na sua tela aí a questão número 2. Bom, qual é a dízima periódica? Qual é a fração geratriz da dízima periódica 0,12343434? 0,12343434. Bom, então a gente quer saber qual é a fração que gera essa dízima periódica. Vamos falar que é a fração indicada pela letra x. Tá? A gente montou uma equação, x é igual a essa dízima periódica, e agora a gente vai encontrar o x. Mesmo procedimento dos demais, né, gente? É só uma dízima um pouquinho mais deselegante, vamos dizer assim. Bom, primeira coisa, vamos procurar o período. Quem é o período dessa dízima? O período é o 34, né? 34, 34, 34. Então, o período é o número que fica se repetindo. 34 é o período. Ela é simples ou composta? Ela é composta, porque o 34 não está logo após a vírgula. Então, composta. Quando a dízima é composta, a gente vai ter que sempre efetuar duas multiplicações, tá? É sempre uma passagem a mais. Quando é simples, a gente faz uma multiplicação e subtrai. Quando é composta, tem que fazer duas para depois subtrair. Então, a primeira ideia aqui é a gente transformar essa dízima periódica composta numa dízima periódica simples. Para isso, a gente vai fazer a vírgula se deslocar até aqui, ó, até antes do 34, até chegar no período. Então, ela vai ter que se deslocar duas casas para frente. Como a gente faz para a vírgula andar duas casas para frente? A gente faz vezes 100. Tá? Então a gente multiplica os dois lados da igualdade por 100 e vamos montar uma nova igualdade. Aí. X vezes 100 dá 100x. E esse número aqui vezes 100, ó, a vírgula vai se deslocar duas casas para frente, vai ficar 12,34, 34, 34. Tudo bem? Então a gente fez aí, na primeira passagem, a gente multiplicou por 100 para ficar com uma dízima periódica simples. Essa dízima periódica, ela é simples, né? O 34, que é o período, já está logo após a vírgula. Agora a gente vai multiplicar, a gente vai montar uma nova linha, a gente vai fazer uma nova multiplicação para encontrar outra dízima periódica simples com o período 34. Ou seja, a gente vai fazer agora a vírgula vir para cá, ó. Daqui da onde ela está, ela vai ter que pular para cá. Então ela vai ter que andar mais duas casas decimais até chegar no próximo 34, tá? No próximo período aí. Para ela andar duas casas decimais, a gente vai multiplicar por 100. Isso aí, vocês estão ficando craques já, hein? Já sabe por quanto multiplica. Então, para a vírgula se deslocar duas casas, é vezes 100. Bom, 100x vezes 100
dá 10.000x. E aqui esse número vezes 100 vai dar 1.234, 1.234,34, 34, 34. Deixa eu apagar aqui, senão vai ficar estranho, né? Agora, perceba que nós temos na terceira linha e na segunda linha dízimas periódicas simples com o mesmo período. Então agora a gente pode subtrair. Vamos pegar os valores da linha 3 menos os valores da linha 2. Então vamos lá. Na linha 3 a gente tem 10.000x, na linha 2 eu tenho 100x. 10.000 menos 100 dá 9.900x. Igual. Na linha 3 eu tenho 1.234, na linha 2 eu tenho 12. Então 1.234 tira 12, dá 1.222. A parte decimal é cancelada. Tá certo? Então ficou 9.900x igual a 1.222. Para isolar o x, basta dividir tudo por 9.900. Opa, 9.900. Tá? Aqui vai ficar 1x apenas. E aqui vai ficar 1.222 dividido por 9.900. Bom, essa aqui ainda não é a fração geratriz, porque dá para eu simplificar por 2, né? São números pares, dá para dividir por 2. Vai dar 611 dividido por... quanto vai dar aqui? 4, 9, 5. 4.950. Tá certo? Então ficou 611 sobre 4.950. Aqui não dá mais para simplificar. Se não dá mais para simplificar, a gente encontrou aí a fração geratriz. 611, 4.950 avos. Vamos verificar se está certo? Então vamos pegar aí o 611 e dividir pelo 4.950. E o resultado é exatamente esse. 0,12343434. Tá certo, gente? Então essa foi a nossa segunda questão. Aí mais uma dízima periódica composta. É um pouquinho diferente essa. E agora, um grande desafio, que nem é tão grande assim, basta você ver a dica que eu vou dar. Pessoal, talvez você tenha ficado aí meio assustado. Nossa, como é que eu vou fazer essa conta de vezes, né? Se aqui tem infinitas casas decimais, aqui também tem infinitas casas decimais. E aqui, como é que eu vou fazer a divisão, né, de um número infinito por outro número infinito? Então a questão é a seguinte: nós não vamos efetuar as operações usando o número racional na forma decimal. Nós vamos transformar esses números racionais, que no caso são dízimas periódicas, para frações. Então a gente vai determinar a fração geratriz de cada uma dessas dízimas periódicas e aí sim a gente vai efetuar as operações matemáticas. Eu vou pular essa parte de determinar a fração geratriz, porque esse é o objetivo da aula e espero que você já tenha compreendido. São dízimas periódicas simples, bem fáceis de serem calculadas, tá? Aqui a fração geratriz de 0,3333 é 3 nonos, que simplificados dá 1/3, né? Então a fração geratriz é 1/3, então vai ficar 1/3 vezes... A fração geratriz aqui, eu espero que você tenha conseguido encontrar, é 1 nono. Então ficou 1/3 vezes 1 nono. Então é uma multiplicação de frações. Como é que faz a multiplicação de frações? De cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Então 1 vezes o 1, que dá 1, e 3 vezes o 9, que dá 27. Aí se a gente quiser voltar para a forma decimal, né, aí é só dividir o 1 pelo 27. 1 dividido por 27 vai dar 0,037037, tá? Então, essa multiplicação de dízimas periódicas dá outra dízima periódica, 0,037037. Uma dízima periódica simples com período 0,37. Tá certo? A mesma coisa que no item B. Para a gente efetuar essa divisão, a gente primeiro coloca as dízimas periódicas na forma de fração, tá? Vamos encontrar a fração geratriz. 0,8888 tem como fração geratriz 8 nonos. E aí a gente vai dividir. 5,6666 tem como fração geratriz 51 nonos. Tá? Então ficou 8 nonos dividido por 51 nonos. Para fazer a divisão de frações, a gente copia a primeira e faz vezes o inverso da segunda, né? A gente inverte a segunda fração, passa o 9 para cima, 51 para baixo. Agora a gente faz a operação matemática. 8 vezes 9, 72. 9 vezes o 51 dá
459, tá certo? Certo. Dá para eu simplificar aqui por 9, ó. Dá para simplificar por 9. A gente podia ter usado a lei do cancelamento aqui, mas tudo bem. 72 dividido por 9 dá 8. 459 dividido por 9 dá 51. Então essa aqui é a nossa fração resultante da divisão, né? 0,888 dividido por 5,666 dá 8,51avos. Se a gente quiser, né, pegar a forma decimal, basta dividir o 8 pelo 51 e a gente vai encontrar como resultado 0,15686274, enfim, deu esse número decimal aí gigante. Tá certo? Bom, gente, então essa foi a nossa aula de número 3 da playlist de aulas do 8º ano. Espero que vocês tenham gostado. A gente está no comecinho, né? Falamos aí sobre conjuntos numéricos, naturais, inteiros e racionais. E agora estamos trabalhando um pouquinho dentro dos números racionais, né? Frações, transformação de número racional na forma de fração para a forma decimal. Vimos que esses números racionais podem gerar dízimas periódicas, então a gente está agora no processo inverso, encontrando a fração que gera a dízima periódica. Legal? Então a gente está trabalhando dentro aí dos conjuntos numéricos. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.